Olá, irmãos, tudo bem? Que a paz do nosso Rei Jesus vá ao teu encontro neste momento. Eu me chamo Gisele e este é o canal em que eu compartilho as minhas experiências espirituais com Deus. Então, de repente você que está passando por aqui não conhece este canal, eu juntamente com a minha mãe compartilhamos experiências pessoais com Deus. Experiências essas que nos fizeram a desenvolver, a crescer mais na fé. As coisas de Deus, as experiências com Deus, normalmente nos promove um aprendizado. A nossa vida aqui terrena, ela é de fé, de fé. Então o que? Nós vamos aprendendo, vamos crescendo, ouvindo a palavra de Deus e Deus se manifestando no teu sobrenatural a nosso favor. Aqui a gente incentiva muito você ter as suas experiências pessoais com Deus. A gente vê testemunho dos outros, a gente fica tão alegre, né? Traz encorajamento. Só que quando você tem a sua, gente, ela marca a sua vida. Elas são renovadoras em nós. A gente desperta para buscar mais a palavra de Deus. Lembrando aos irmãos aqui, eu e minha mãe não somos mais crentes melhores do que ninguém, não somos mais espirituais do que nenhum dos irmãos. Não intitulamos a nada, não somos pastoras, não somos missionários, somos simples servas de Deus, tementes a Deus, que ama o reino de Deus. E também gosto de lembrar alguns vídeos aqui, queridos irmãos. As nossas experiências pessoais não são regras de doutrinas, a gente não está estabelecendo aquilo que às vezes Deus tratou comigo, falou comigo, vai ser da mesma forma que Deus vai tratar com você. Deus, como eu sempre falo, vou repetir, Deus tem um particular com cada um, cada um é especial para Deus. Então eu falo aqui, aquilo que for bom, retém para você. E o que não for bom, que não vai acrescentar nada, também jogue fora, não tem problema nenhum, porque experiências pessoais é assim mesmo. Às vezes o que é importante para mim, para você não é importante, não significou nada, assim mesmo. Mas o nosso foco aqui, com toda a humildade, o que contribuir para o seu crescimento, você pega, tá bom, queridos? Porque, olha, entre tantos homens e mulheres de Deus, que Deus levantou com unção, nós somos as menores, viu? Nós não estamos aqui para engrandecer, ao suspirar santidade, como eu falei, espiritual, não. De jeito, esse não é o nosso propósito. Mas Deus que abençoe a cada um de vocês. Ó, eu acho que eu vou dividir este vídeo em duas etapas. Porque, irmãos, eu acho que vai ficar bem comprido. Então, assim, para não ficar um vídeo cansativo, uma hora você escuta a primeira parte, depois outra hora você pode escutar a segunda parte, mas assim, eu preciso compartilhar aquilo que o Espírito Santo me incomodou a semana inteira. Sabe, o Espírito Santo me fez lembrar de 3 experiências em cima deste assunto que eu vou estar abordando aqui. Uma é minha, pessoal. 2 não são minhas diretamente, mas assim, eu participei ali. São de outras pessoas, mas eu estive presente e o Espírito Santo me ensinou algo, me mostrou algo. Então, assim, as experiências, quando acontece, é para Deus está nos ensinando, despertando a gente em certas áreas, porque este assunto não ligava. Então, hoje eu vou falar, o assunto é bem delicado. O poder das palavras. Você já pensou alguma vez que as nossas palavras, os nossos pensamentos, de alguma forma influenciam positivamente
ou negativamente o que está à nossa volta, aquilo que sai da nossa boca, pode ser bênção, pode ser maldição. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado no que fala. Pronto. Lá vem mais uma irmãzinha do YouTube falar sobre misticismo dentro das igrejas, sobre lei de atração, o poder da palavra, sobre superstição. Meu Deus. Lá vai mais uma caindo nessa. Irmãos, este assunto é tão sério, é tão relevante, que a Bíblia não deixou de registrar. Olha, incrível que pareça, a Bíblia está cheia, recheada de versículos, passagens, histórias, exortações sobre a língua, o poder da fala, que nisso vincula a bênçãos e maldições. Gente, então se não fosse algo bíblico, se não fosse algo tão importante, não teria nenhum versículo. Primeiro versículo eu quero deixar aqui, o que está escrito em Provérbios 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. A gente precisa entender, então, irmãos, que existe bênção e maldição, e através das nossas próprias ações, das nossas próprias palavras. Nós fomos chamados por Deus para abençoar. Somos abençoadores. Veja só, no livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1 ao 3, Deus disse a Abraão que faria dele uma bênção sobre toda a família de toda a terra. E disse mais: "Se tu uma bênção." Abraão então entendeu e viveu em obediência a Deus. E isso foi tão abençoador que se estendeu a todo mundo. Veio a nova aliança. E o propósito de Deus ainda continua. Ele enviou seu Filho Jesus para nos abençoar e sermos abençoadores. Veja bem, os discípulos aprenderam com Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 28, lá fala: "Abençoai aos que vos amaldiçoam." 1 Pedro 3 e 9 diz assim: "Não retribuindo mal com mal, ofensas com ofensas, ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para este propósito que fomos convocados." Então vamos definir um pouquinho o que é bênção, o que é maldição. Existem vários conceitos, mas eu trouxe umas palavras-chave. Bênção, já fala, é bem dizer, é falar bem, é elogiar, falar coisas boas. Nós, como igreja, povo de Deus abençoado, devemos usar a nossa boca para ser bênção, influenciar positivamente, falar do amor de Deus, desejar restauração nas vidas das pessoas, abrir a nossa boca, levar esperança onde não há, levar luz nas trevas, de falar sobre a salvação, sobre o nome de Jesus. Olha o propósito da igreja,
E para o outro lado, então, a palavra, vamos lá no conceito da maldição. Maldição quer dizer maldizer, falar mal, desejar coisas negativas, coisas ruins, xingar, desejar a morte de alguém. Então, assim, estamos em desobediência a Deus quando maldizemos alguém, quando sai da nossa boca palavras que entristecem pessoas, que adoecem pessoas. Estamos no descumprimento até mesmo do mandamento de Deus, que o Senhor disse assim, que a gente deve amar o próximo, desejar para o próximo tudo aquilo que queremos para nós. Então, assim, já quebramos aí ordens, leis, e a partir daí não devemos esquecer que há ação de poderes espirituais, através das nossas palavras, que podemos abençoar, ou em falar mal de alguém pode gerar consequências para nós mesmos. Você já pensou, às vezes você está retendo uma bênção sua por desobediência a Deus? Você vê que quem estabeleceu isso foi Deus. Escolhe a vida, escolhe ser bênção. Existem ordem no reino espiritual, porque ali, a partir do momento que você está em desobediência com Deus e não reconhece isso, estamos dando abertura para o mundo espiritual. O livro de Tiago também, o capítulo 3, é um capítulo cheio de aplicações práticas para nossas vidas. Ali fala sobre o poder da língua, como dominamos aquilo que sai da nossa boca. Ali, então, o irmão Tiago, ele fala que como pode uma boca que louva a Deus, que quer receber todas as bênçãos de Deus, é a mesma boca que amaldiçoa o teu irmão. E o que está escrito lá em Provérbios capítulo 6, o versículo 16 ao 19, gente, isso é tão assim, eu pego comigo e já instruo até os meus filhos, que são ainda crianças, coloco na cabeceira da cama deles os 10 mandamentos, e o Provérbios 6 também está lá, Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, que ali fala das 6 coisas que o Senhor aborrece. E 3 ali estão relacionados à língua, a mentira, falso testemunho. E o 7º, que está relacionado à língua também, o Senhor detesta, a sua alma abomina, que é semear contendas entre os irmãos. É duro isso. E o que é contenda? É difamação, fofoca, palavras ditas na hora errada, com intenção maléfica, intenção de maldade. Isso gera ferimentos nas pessoas, traumas, dor profunda, alguns casos até depressão, até assassinatos. Assim, você não precisa com uma faca, uma arma branca, uma arma de fogo, é pelas palavras. Você consegue matar alguém. Sabe que quando a gente abençoa, às vezes as pessoas não atentam tanto, né? Quando a gente elogia, né?
transmite palavras doces, não atenta. Mas quando a gente fala alguma coisa ruim, fixa mais na pessoa. E isso pode ser destrutivo na vida dela, ao longo da vida dela. Aquilo se torna um alimento ruim para os seus pensamentos. Infelizmente, tem pessoas que ela se torna autodestrutiva, porque elas trazem consequências de palavras amargas lá atrás, que vivem na mágoa, na amargura, o rancor, sabe? Palavras ditas, palavras que foram influências na vida dela, elas carregaram consigo e carregam consigo. Então, assim, por isso que a gente, como cristão, devemos vigiar muito sobre o que falar para as pessoas. Ainda em Provérbios, capítulo 17, o versículo 22, fala assim, que o coração alegre é como um remédio. Quando o coração está alegre, é sinal que ele recebeu coisas boas, elogios, né? Mas quando o espírito está abatido, né? Pessoas que eu acabei de falar para vocês que vêm carregando consequências, alimentando em seus pensamentos coisas negativas que abate o espírito, gente, adoece, seca os ossos. E isso até não é somente a Bíblia, e já existe muitos artigos científicos. A nossa palavra influencia sim positivamente e negativamente. Então, assim, a Bíblia dá esta base e a ciência também comprova isso, que as pessoas até adoecem. Vou deixar aqui para a meditação de vocês, Tiago, capítulo 3 em diante. O capítulo inteiro ali fala sobre a influência da língua. E eu quero aqui me deter no versículo 2, que fala assim. Já vou entrar na experiência, só quero encerrar isso aqui. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago ali, descrevendo todo o texto, exortando a igreja, e ele fala, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Quem nunca tropeçou, né, gente? Quem nunca falou alguma coisa que não deveria ter falado, depois, meu Deus, o que eu fiz? Eu quero deixar claro aqui para vocês, com toda a sinceridade do coração, eu estou na mesma posição que vocês, que Tiago está falando aqui. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Não estou aqui gabando, eu não erro, a irmã espiritual, a irmã. Não quero que vocês me olhem assim de jeito nenhum. Eu sou igual a você. Eu tropeço também em muitas coisas. Eu não quero passar uma imagem aqui, uma aparência que eu não tropeço, que eu não erro também, que eu sou superior a você. De jeito nenhum. Estou no mesmo nível que você. Até a Bíblia nos exorta a isso, porque quando olhamos para algum irmão ou pensamos, não precisa nem a gente falar, pensamos com aquele ar de desprezível, menosprezando um irmão, o meu próximo, eu já estou pecando. Então, tropeços existem muitos. Palavras do tipo assim, a irmãzinha ali diz que tem experiências espirituais, sobrenatural de Deus. Coitada da irmã, quem é a irmã? Qual é a aparência dela? Vai ver o sobrenatural de Deus? Aquilo ali tem comunhão com Deus? Que santidade tem ali? Porque é olhando a minha aparência, né? E diminuindo o seu próximo. Isso já é um tropeço. São coisas assim, né?
que se realmente não, se eu não tivesse as experiências pessoais com Deus, se algo não me marcasse, não tivesse a convicção, iria abandonar tudo. Mas como eu tenho a graça de Deus, e eu creio, e eu vivo esse sobrenatural de Deus, é até um assunto para o próximo vídeo, abrir um leque aqui. Vou falar sobre as coisas espirituais, trazer o conceitos espirituais, coisas espirituais e sobrenatural, trazer o conceito, o que as pessoas hoje pensam, né? Que muitos também cristãos acham que é misticismo ou tem uma visão bem deturpada, porque acha que é só barulho, ou ir para o céu todos os dias ou para o inferno e trazer as novidades de lá. Esse é o sobrenatural de Deus, marca um encontro e vamos ser arrebatados. E o sobrenatural de Deus, muito além que isso. Vamos então, nos próximos vídeos, explicar, tá? Eu já estou preparando esse estudo e eu gosto muito do assunto. É um assunto que me desperta em estudar o sobrenatural de Deus, mas a gente precisa pôr os conceitos no lugar, entender, né? E como que Deus trabalha. Não é somente isso, não ver. Falou em experiências espirituais, demônios. Tô vendo demônios para tudo quanto é lado. Tô vendo, tem gente que tem até medo de entrar no assunto, porque acha que essa coisa ruim, acha que porque essa visão tomou conta, né? Então, fechou aspas, voltamos lá pro assunto. Então eu tô aqui não para apontar você, tá? Aceite essa mensagem com carinho, é o Espírito Santo. Eu fiquei incomodada demais, o Espírito Santo me incomodando, pra gente refletir um pouco. Então a primeira experiência que foi minha, mas foi o seguinte: eu estudava com um irmãozinho, a gente fazia um curso em comum e a gente conversava nos intervalos dos cursos, porque era a única pessoa que falava de Bíblia, era a única pessoa assim que falávamos a mesma língua, éramos cristãos. Então sempre estava nos intervalos e eu não sabia muito da vida particular dele, nem ele muito, mas alguma coisa bem superficial. E o que a gente gostava era de estar falando sobre a Bíblia e sempre intercedendo pelo outro, né? Ele sempre contava os sonhos, os projetos dele, quando tinha promoção na empresa, a gente pedia oração, olha que eu tô querendo uma promoção, olha, eu falei, nossa irmão, vamos, e sempre ali abençoando, né? Até que um dia, aí foi a minha vez, né? Ele até perguntou qual que seria o meu sonho. Aí, né, eu não sou muito de falar da minha vida pessoal, não, né? Contar sonhos, não, projetos, né? Isso eu conto para Deus, e quando Deus me concede a bênção, aí eu, né, conto que estão em volta de mim também. Então, aí eu resolvi, contei um sonho para ele. Falei assim, tenho esse sonho aqui. E surpreendentemente, eu não conheci o irmão. O irmão virou para mim, você acha que não está sonhando alto demais, não? Eu levei um susto, falei, meu Deus do céu, o irmão sempre está pedindo oração para mim, eu sempre estou abençoando, o irmão não pode me abençoar num sonho. Ele pediu para contar um sonho, eu contei um sonho que pela fé já tinha visto o sonho, o impossível acontecer em minha vida, e que foi realmente concretizado em minha vida, mas o irmão não visualizou isso, não enxergou isso, também não me abençoou. O irmão falou umas coisas que até me ofenderam. Você está sonhando alto demais. Ele olhou para minhas condições, o básico que ele sabia, né? Condições no momento. Ele olhou pela pouca coisa que eu tinha. O irmão olhou assim para mim. Além de você estar sonhando alto, se enxerga, se coloca no seu lugar. Foram umas coisas assustadoras. Falei até para ele, você tá chateado comigo alguma coisa? Eu te fiz alguma coisa que eu não entendi. Foi tão espontâneo, tão assim agressivo as palavras.
saí chateada, sabe? Tava esperando que o irmão, o mínimo ele falasse assim, irmã, é difícil. É o jeito que coloque as palavras. É difícil, mas vamos orar? A gente serve um Deus de causas impossíveis. Por acaso há alguma coisa difícil para Deus? Então assim, se fosse alguém, né? Mas assim, a gente não conhece as pessoas, viu? É uma dica aí. E a gente não sabe o que está no coração das pessoas. Aquilo me magoou, me chateou, veio alimentando. Eu falei assim, oh Deus, não esperava isso do irmão, mas não quero ficar chateado com ele. Eu fui até lá depois, passou uma semana, quis me retratar, você está chateado comigo alguma coisa? Não, mas ele nem lembrava, nem foi tão assim. Eu vi, falei assim, Deus, mas não quero ficar chateado. Mas sabe, né, como que é o nosso pensamento. A gente fica alimentando aquilo, coisas ruins. E ficou por um bom tempo. E quando eu ia fazer alguma coisa, não dava certo, aquilo vinha. Eu acho que eu sou uma amaldiçoada mesmo. Acho que eu não mereço mesmo. Acho que eu não consigo nada. Deus não quer isso pra mim, não. E aí a gente, quero dizer pra você, conhece a verdade, conhecia a palavra de Deus por ouvir falar, mas nunca entrei nesse assunto com profundidade. É por isso que Deus às vezes nos leva até um estreito para despertar. As experiências são isso, servem para isso. Eu falei assim, opa, eu não posso ficar assim, tem alguma coisa errada. Mas fiquei ali ainda quietinha na minha. Até que um dia me chamou a atenção, muita atenção. Porque eu fui pegar um ônibus, eu não lembro nem o que eu estava fazendo na cidade. Eu peguei um ônibus para ir para minha casa. E nesse dia, essas palavras estavam muito martelando na minha alma estava machucada. O emocional lá embaixo, a autoestima começou a me afetar. E nesse dia eu sei que eu peguei o ônibus, entrei no ônibus, o ônibus lotado, cheio de gente, cheio, tinha gente até pelas janelas, tudo em pé, sabe, assim, tinha que ir para casa, entrei naquele aperto lá, cabeça baixa, não olhava nem muito assim, não olhava, nem levantava a cabeça. Minha autoestima estava tão baixa que eu estava meio que prostrada. E eu entrei naquele ônibus lotado de pessoas e vi um lugar vazio. Eu até estranhei, falei assim, um ônibus lotado e um lugarzinho reservado, ninguém sentou nesse banco. Dei umas olhadinhas meio de rabo de olho assim, por baixo. Se não tinha nenhum preferencial, né? Eu disse, por que ninguém quis sentar aqui? Eu já automático mesmo, já sentei. Se ninguém tá sentado, eu vou sentar. Eu tava lá de cabeça baixa. Tinha uma pessoa do meu lado, nem olhei pra pessoa do lado. Mas não assim... Porque eu não tava bem, não tava bem. Então eu de cabeça baixa... E olhei para o lado, a primeira coisa então que eu vi, eu sei que tinha uma pessoa do meu lado. E vi então, o que me chamou a atenção, o sapato da pessoa que estava do meu lado todo rasgado, sujo, encardido, né? Aberto mesmo assim, tava de um tênis, todo a boca, a sola aberta, né? Aí eu olhei, pensei, oh meu Deus, a pessoa não tem nem condições de um sapato decente. Aí eu olhei e fui subindo, né? Aí eu fui medir a pessoa. Falei assim, nossa, quem tem coragem de andar com um sapato assim, né? Aí eu vi um moço do meu lado, estava sentado do meu lado, um rapaz todo sujo, roupa rasgada. Tinha aparência de um mendigo. Não estava cheirando mal, nada.